Fala galera, na aula anterior nós implementamos os eventos onde nós fizemos com que ao clicar no mouse o nosso player dispare uma bala, fizemos que a bala ao colidir com o monstro exploda, o monstro seja destruído, a bala seja destruída, ao monstro colidir com o jogador seja destruído. Também fizemos que ao cenário ser inicializado, ao nosso layout, quando o nosso layout começar, o monstro seja rotacionado aleatoriamente e quando o monstro sair do layout, ele seja redirecionado o ângulo dele para a posição do jogador. Então vamos mudar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos voltar para a nossa cena. Cliquem no nosso jogador e vamos alterar, primeiro de tudo, os comportamentos dele. Vamos adicionar um outro comportamento para o nosso jogador. O comportamento de flash. Com isso, quando os monstros baterem no nosso jogador, o mesmo irá piscar. Esse é o objetivo final. Selecione novamente o nosso player e vamos adicionar uma variável para o mesmo. Em Instance Variables, vamos adicionar uma variável com o nome de Health, vida. Essa variável vai ser do tipo numérico e vai começar com o valor 5. Então, nós fizemos com que o nosso jogador passe a ter uma propriedade chamada vida, com o valor 5. Vamos selecionar os nossos monstros e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer com que o nosso monstro também possua uma vida. Então selecione um monstro e vamos adicionar a propriedade vida para ele. Só que agora nós vamos definir com o valor inicial 3. Reparem a seguinte coisa. Ao definirmos uma propriedade para um objeto do tipo monstro, todos os outros monstros já herdaram a mesma propriedade. Então, ao modificar um monstro em cena, a alteração será feita para todos os outros. Pronto. Então, agora nós já adicionamos vidas para o nosso jogador e para o nosso monstro. Vamos voltar agora para a folha de eventos. No caso, nós vamos fazer a seguinte coisa. Quando o monstro colidir com o jogador, ao invés dele destruir o jogador, vamos deletar essa ação e vamos adicionar outra ação. Vamos fazer o nosso jogador piscar, flash. Vamos deixar os valores padrões para o tempo de início, tempo de término e a duração. E vamos também fazer com que a vida do nosso jogador seja decrementada. Selecione jogador, player, subtract from. Então nós vamos fazer com que seja tirado do nosso jogador o que? Um valor da vida do mesmo, da propriedade health do mesmo. Clique em Done. Então toda vez que o monstro colidir com o jogador, o mesmo irá piscar e será subtraído 1 da sua vida. Então, se ele tiver com 5 de vida, ele passará a ter 4. Se ele tiver 4, passará a ter 3. E assim
sucessivamente. Então pronto, quando o nosso monstro colidir com o jogador, ele irá piscar e o mesmo irá perder uma vida. Vamos fazer a mesma coisa para a bala. Então quando a bala colidir com o monstro, o que nós iremos fazer? Ao invés de fazer com que o monstro já logo de cara instancie uma explosão e seja destruído, vamos primeiro de tudo cancelar essas duas ações. Se eu clicar com o botão direito sobre uma ação e clicar em Toggle Disable, essa ação deixa de ser executada. Então, eu não deleto a ação, ela ainda existe, só que ela não é executada. Caso eu queira retomar essa ação novamente, é só habilitá-la novamente. No caso, vamos deixar desabilitado por enquanto e vamos adicionar uma ação fazendo com que o monstro subtraia da sua vida o valor 1. Então pronto. Quando a bala colidir com o monstro, a bala será destruída e será subtraído 1 da vida do monstro. Vamos deletar essas duas ações que nós não vamos utilizar. E agora, nós precisaremos criar outros eventos para que quando a vida do monstro atinja o valor 0, o monstro seja destruído. E para que quando o nosso jogador atinja o valor 0 na vida, o mesmo também seja destruído e o jogo acabe. Então, vamos adicionar um outro evento. Player Instance Variable. Então, esse novo evento irá comparar, será disparado quando a vida do nosso jogador ficar menor ou igual a 0. Então, quando a vida do nosso jogador ficar menor ou igual a 0, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que o nosso jogador seja destruído. Agora vamos fazer a mesma coisa para o nosso monstro. Quando a vida do nosso monstro ficar menor ou igual a 0, nós vamos fazer com que o nosso monstro crie um novo objeto, que é a explosão, na camada 1. E vamos fazer o nosso monstro ser destruído. Vamos testar o nosso jogo agora. Então agora, quando um monstro colidir com o nosso jogador, ele irá piscar, não irá morrer na hora. Quando o monstro colidir 5 vezes com o nosso jogador e não existir mais vida, o mesmo irá morrer. E quando o nosso jogador atirar em um monstro, ele só irá morrer após ser atingido 3 vezes pela bala, pois a vida do mesmo será decrementada até o 0. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os meus monstros iniciarem em outras posições. Vou fazer o meu jogador começar no meio da tela. Vou fazer os meus monstros iniciarem um pouco mais longe do jogador. Vou criar outros monstros. Inclusive fora do cenário. E pronto.
Agora que eu já tenho os meus monstros criados, já estão morrendo. Meu jogador já está morrendo. Porém, se eu matar todos os monstros do cenário, não existirá mais monstros para o meu jogador matar. Então, vamos fazer com que, de tempos em tempos, novos monstros sejam criados. Vamos então em eventos. Vamos criar um novo evento do sistema que será disparado a cada X segundos, em especial a cada 3 segundos. Então, a cada 3 segundos, esse evento será disparado. O que nós iremos fazer? Nós vamos fazer o nosso sistema criar um objeto. Esse objeto será um monstro na camada, na nossa layer 1, e irá ser criado na posição X 1000 e na posição Y 500. Então, a cada 3 segundos, novos monstros serão criados nessa posição, na coordenada X e Y. Eu posso também fazer a seguinte coisa. Vamos remodelar isso daqui. Vamos fazer com que o meu monstro seja criado na seguinte posição: player.x mais 200. Player.y mais 200. Então, o nosso monstro terá uma distância de 200 pixels do nosso jogador inicialmente. Vamos ver se a nossa alteração vai funcionar. Então, a cada 3 segundos deverá surgir novos monstros. Reparem que a quantidade de monstros presentes na tela está aumentando cada vez mais. Então, funcionou essa alteração. Agora nós já temos quantidade de monstros infinito, quantidade de monstros infinitos. Agora nós já temos uma quantidade infinita de monstros. Nosso jogador já possui vidas e quando perder essas vidas ele morre. O nosso monstro já possui vidas. Quando as vidas dos monstros acabarem, eles morrem. Vamos adicionar agora uma variável global. Então, no nosso evento, na nossa folha de evento, cliquem com o botão direito, add global variable, e vamos criar uma variável com o nome de score, que vai ser a nossa pontuação. Então, eu criei uma variável global com o nome de score, que vai ser a minha pontuação. E toda vez que o meu jogador matar o monstro, eu vou fazer o meu score aumentar. Então, no evento monstro, quando a vida for menor ou igual a 0, eu vou adicionar uma outra ação para esse evento. Eu vou fazer o meu sistema adicionar para a minha variável score o valor que a mesma possui mais um. Então, toda vez
que eu matar um monstro, eu vou adicionar ao meu score o valor que ele tinha mais 1. Ou melhor, em vez de adicionar de 1 em 1, vou adicionar de 5 em 5. Agora que nós já conseguimos criar uma variável que representa a nossa pontuação e toda vez que o monstro morrer, adicionar pontuação a essa variável, vamos fazer com que essa pontuação seja exibida na tela. Então, para isso, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos em Layers. Vamos criar uma outra layer. Vamos chamar essa nossa layer de HUD. Essa layer terá como objetivo exibir as informações na tela, como pontuação, vida do personagem. Então, para nós não cometermos nenhum erro na programação, vamos clicar no cadeado da Layer Main. Para toda a modificação que nós fizermos, influenciar apenas na Layer HUD. Então, selecione HUD. Primeiro, vamos mudar o Parallax. O Parallax, pessoal, serve para fazer com que a layer seja movimentada na cena com um tempo diferente das outras layers, ou com o mesmo tempo das outras layers. No caso, nós vamos setar como 0 para que a mesma fique parada. Então, vamos adicionar 0 ao Parallax da nossa Layer HUD. E agora vamos adicionar na nossa cena um outro objeto do tipo texto, onde eu vou colocar no canto superior do meu jogo esse objeto do tipo texto. Vou mudar o nome dele nas propriedades para score, ou melhor, txt score, e vou adicionar a seguinte texto no mesmo: score 2.0. Então, logo de cara, eu estou falando que o meu texto, a minha pontuação, é 0. Porém, se nós repararmos, vou dar um zoom aqui de 100%. O texto ficou muito pequeno. Então, vamos alterar algumas propriedades do nosso texto. Vamos mudar a fonte. E o tamanho da fonte, vamos colocar 16 para ver como é que fica. Aumentar um pouquinho mais. Colocar 20. Vou mudar a cor do texto também. Em vez de ser preto, vou colocar uma cor branca para ficar mais visível. Pronto. Além do texto da pontuação, vamos colocar um outro componente agora, também do tipo texto, que representará a vida do nosso jogador. Então, player. Inicialmente, nosso player começa com a vida 5. Então, vamos já colocar um valor 5. Perdão, aqui é o nome do nosso componente. Então, o nome do nosso componente texto vai ser txt player.
e vou definir as mesmas configurações. Vamos ver a configuração da fonte. O texto player, inicialmente com o valor 5 de vida. Vou mudar a cor do texto para branco também, manter o padrão. E vou mudar a fonte para 20. Deixa eu só relembrar o nome da outra fonte. Pronto. Agora, a nossa tela já está exibindo o score e a vida do jogador. Porém, quando o nosso jogador morre, não está decrementando a vida do mesmo e não está mudando o score. Então, vamos programar isso na nossa folha de eventos. Em que momento? A cada every tick, nós vamos fazer o nosso txt player mudar o texto para player o E comercial indica que eu vou concatenar esse texto com o valor que está contido dentro da vida do meu jogador. E também vou fazer com que o meu score mude seu texto fazendo com que o score seja o conteúdo da variável score. Deixa eu editar novamente o texto do player. Pronto, vamos fazer um teste. Pronto, quando o nosso jogador morre, é decrementada a vida do mesmo e o score é incrementado quando nós matamos os monstros. Agora nosso jogo está quase terminado. Pessoal, testando o nosso jogo, eu percebi que toda vez que nós matamos os monstros, o placar está dobrando. Ó. Então ele está aumentando muito rápido a pontuação do jogador. Isso está acontecendo porque quando nós estamos matando o monstro, eu estou adicionando ao score o valor dele mais 5. Então, tirem o score, só coloquem 5. Porque o ADD, o método ADD, ele já adiciona, ele já está fazendo o quê? Adicionando 5 à quantidade que o score já possui. Então, agora, vamos ver, ó. 5, 10, 15, perfeito. Consertamos esse problema no jogo.
Agora vamos fazer a seguinte coisa. Vamos adicionar um outro objeto ao nosso jogo, um outro text, txt game over. Vamos colocá-lo mais ou menos no centro da nossa tela. E vou alterar as propriedades dele, mudando a cor para branco, mudando o texto para game over, mudando a fonte para a fonte padrão que nós definimos, e também vou mudar a propriedade visible ou melhor, a propriedade para invisible. Initial visibility para invisible. Agora, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos nos eventos. Quando o nosso player atingir 0, eu vou destruir o jogador e vou fazer com que o meu txt game over seja visível. Vou transformá-lo em visível. Então agora, quando o meu jogador morrer, irá aparecer game over na tela do jogo. Ao apertar F5, o jogo irá recomeçar. Então vamos alterar ali algumas características do nosso game over. Vamos fazer com que o nosso game over seja um pouco maior. Eu vou mudar a propriedade da fonte para um tamanho maior. E vou reposicioná-lo na tela. Vamos ver. Pronto. Agora também, além do game over, eu vou colocar um outro elemento do tipo texto, chamado txt restart. Vou mudar as características da fonte novamente. E vou colocar o seguinte texto. Press F5 to restart. E vou mudar a propriedade Initial Visibility para Invisible. E nos eventos, no evento
Quando o monstro ficar com a vida menor ou igual a 0, vou fazer com que o sistema... Quando o monstro ficar com a vida menor ou igual a 0, quando o jogador ficar com a vida menor ou igual a 0, eu vou fazer o meu TXT Restart se tornar visível de novo. Pronto. Então agora, quando o meu jogador morrer, irá aparecer na tela Game Over e a mensagem: pressione F5 para começar a jogar novamente. Pronto. Finalizamos o nosso jogo Ghost Shooter. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.